Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem tá falando é Felipe, o canal TechLip. Quem não me conhece, sou engenheiro certificado Leste, que tenho 22 anos e sou estudante aí de ciência da computação. A gente tá falando agora nos primeiros vídeos sobre Elasticsearch, uma introdução aos principais componentes, Elasticsearch, Kibana, Bits. E hoje a gente vai dar uma introdução teórica de como que funciona, como que trabalha o Logstash. O Logstash, como a gente viu lá no nosso vídeo sobre Elasticsearch, ele era um dos responsáveis pela ingestão de dados. O outro cara que corria junto com ele era o Bits, que estava mais no papel de envio dos dados, né, mais à distância, mais como um agente não intrusivo, como foi dito. E já o Logstash, a gente comentou que ele tinha um posicionamento mais robusto, ele já roda em cima do Java, uma aplicação que precisa instanciar uma JVM, que vai trabalhar ali com alto volume de ingestão de dados e um alto nível de processamento. O Bits, por mais que a gente consiga processar algumas estruturas de dados previamente, sem passar pelo Logstash, faz isso de maneira muito tranquila. Ele não exige, não trabalha com muito processamento para realizar essas atividades. Já o Logstash permite que você coloque uma variedade de plugins dentro do processamento dos seus eventos, coloque lógicas para processar melhor os seus dados, para enriquecer os seus dados, pode utilizar de múltiplas entradas de dados e múltiplas saídas. Você pode enriquecer muito um processamento dentro do Logstash, e a gente vai ver um pouquinho mais com detalhes o que é isso, né? O que é Logstash, né, de fato, e como que ele trabalha, como que são esses plugins. Vamos lá. Como a gente falou, o Logstash é uma ferramenta totalmente focada ali para ingestão de dados. A gente consegue consumir informações ali de diferentes origens, de um arquivo a um banco relacional, a um tópico no Kafka, consegue escutar um bits, né? Ou seja, consegue receber dados de bits. Enfim, a gente tem algumas possibilidades ali de você consumir as informações. E isso também amplia nas possibilidades de tratativas dos dados. A gente consegue adicionar campo, mudar um campo, alterar, colocar uma lógica. Enfim, a gente tem um processo, uma possibilidade de enriquecimento dos nossos dados muito legal, muito tranquila. E também, além disso, a gente consegue fazer uma analogia do Logstash para um ETL. Ou seja, no ETL lá que você tem o Extract, Transform and Load, pode se aplicar, né, pode ser usado esse conceito para traduzir o que é o Logstash de fato. Porque ele vai trabalhar ali utilizando uma arquitetura bem semelhante. Algumas características dele, igual de toda a stack, ou melhor, não de todas as soluções, mas com certeza ali dos principais produtos. Todos eles são open sources, tem a evolução contínua da comunidade, evolução de bugs. Ele está sempre tem o release deles constantes. Ele tem uma gama de integrações possíveis ali. Ele, não necessariamente precisaria depositar e indexar os dados no Elasticsearch. Tem algumas outras possibilidades, como RabbitMQ. Você pode utilizar o Redis, Zabbix, AWS, InfluxDB, enfim, tem N possibilidades. Falando um pouquinho da arquitetura dele, né, como que o Logstash trabalha, a gente tem os plugins, né, em todos os momentos, desde da entrada dos dados, processamento e da saída, você sempre vai chamar plugins, né. O Logstash nativamente, ele vai instanciar o que a gente chama de pipeline. Um pipeline é a sua esteira de processamento de dados, que vai ter arquitetura de entrada, processamento e saída. Na entrada, a gente tem os plugins de input. Ou seja, como a gente falou, a gente pode pegar os dados que estão no arquivo, abrir uma interface para receber dados de bits, podemos abrir uma interface HTTP, podemos abrir uma interface TCP para receber dados. Enfim, temos algumas possibilidades aí. O dado entrando no Logstash, né, ele vai tratar como um evento, ou seja, o pipeline recebe um evento, ele entrou num processo de input, que foi teve sua comunicação previamente estabelecida, o evento entra, ele pode ou não pode ser armazenado numa fila. A fila é praticamente o Logstash utilizar um storage interno dele, que você aponta, para em caso de falha ou em caso de contenção no lugar, na tecnologia que ele está depositando os dados, ou seja, o Elasticsearch ele está com uma contenção, não está conseguindo receber dados, ele manda um sinal para o Logstash, o Logstash armazena aquele dado dentro de uma fila e ele aumenta a fila que ele continua processando as informações e deixando guardadas em storage interno para quando
o Elasticsearch estiver mais tranquilo, ele jogar as informações e não perder dados. A solução de filas é essencial caso você não possa perder dados em um pipeline de processamento. Passando nesse processo, a gente vai ali para os plugins de filtro. Nos plugins de filtro, a gente tem várias possibilidades de processar os nossos dados. A gente já comentou algumas: adicionar campo, mudar o campo, criar um dicionário, fazer um deparo, enfim, lógica. Anyway. E a gente consegue ali depositar os nossos dados no plugin de output, que pode ser um Elasticsearch, um InfluxDB, um RabbitMQ, dentre outros. Para ilustrar ainda mais, a gente tem aqui algumas possibilidades aí com o Logstash, que é o input plugins, que são os input plugins, né? A gente falou de alguns deles. Se você pesquisar aqui na descrição do vídeo vai estar algumas documentações sobre eles. A gente tem Bits, JDBC para conexões ali com Oracle, MySQL Server, PostgreSQL, o SQL Server, enfim, alguns relacionais ali que tenham qualquer tipo de integração DBC. Podemos abrir uma interface HTTP, podemos consumir os eventos lá no CloudWatch na AWS, podemos consumir de um arquivo ou de um tópico no Kafka, dentre N outros plugins de entrada que a gente tem. Alguns plugins de filtro, a gente tem o Grok. O Grok é um dos principais, a gente vai ter um vídeo só para falar de Grok, que é processamento de dados não estruturados. Ou seja, você não está mandando um JSON lá direto, você pode utilizar o Grok para interpretar através de uma expressão regular própria, uma linguagem meio que própria, aquela mensagem que ele está passando, aquela possibilidade de mensagem, possibilidade de mensagens que você está enviando, interpretar isso e indexar como campos lá no Elastic. Uma possibilidade. Tem mutate para você tratar ali os dados, que é adicionar um campo, enfim. JSON, que é praticamente interpretar a chave e valor de um JSON como um campo e um valor lá no Elasticsearch, bem tranquilo. Translate, para você fazer ali um dicionário em cima de um valor de entrada e uma possível saída. CSV, praticamente associar uma coluna a uma chave, e dessa chave o seu respectivo valor dentro de um CSV. E HTTP é um bem interessante que dentro de um pipeline de processamento do Logstash você pode colocar uma requisição HTTP num endpoint para pegar alguma informação e processar. É bem legal, é bem robusto. E ali as possibilidades de output que eu não vou me estender muito. Fechado, pessoal? Muito obrigado por você assistir esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver como que implementa nosso primeiro pipeline, como que a gente consegue ler alguns arquivos e entender. E vamos ver também como que a gente cria uma expressão regular utilizando o Grok Debugger, utilizando tanto o Grok Debugger do Kibana, né, que é o mesmo quanto um que tem no website, para você aprender de vez a processar qualquer dado dentro do Logstash jogando Elastic. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.